Já percebeu que às vezes nós podemos ter expectativas negativas? Esse conteúdo complementa o vídeo que eu falei sobre a intenção subjetiva, sobre as nossas reais intenções. Junto com as intenções vêm as expectativas. Você já deve ter se deparado com uma situação que é: bem que eu sabia que ele ia fazer tal coisa, eu sabia. Alguém vem e te conta uma atitude de uma pessoa numa determinada situação. Aí você diz assim: claro, eu sabia, vindo dele só podia ser isso. Então, sobre uma pessoa do sexo feminino, né? Claro que ela ia fazer isso, é óbvio, isso eu já sabia. Esse sabia vem da nossa expectativa. E a expectativa negativa, ela é proporcional àquela intenção subjetiva negativa que eu comentei naquele vídeo que eu aprendi na palestra do professor Elo Couto, eu trouxe a minha visão aqui. Essa expectativa que eu tenho que uma pessoa vai fazer algo negativo ou que a atitude da pessoa vai ser ruim no meu julgamento, que vai dar em algum problema, essa expectativa por si só, ela colapsa. O fato de eu já ter expectativas de que a pessoa vai fazer uma coisa ruim, eu já estou, vamos dizer assim, cutucando ela para a onda do elétron dela agir conforme aquela maneira, conforme aquele julgamento, conforme aquilo que eu acho que vai validar o meu julgamento de que ela teria uma atitude negativa. Dentro da onda de possibilidades do todo, dessa onda do vácuo quântico que está por tudo, andando pelo universo e trazendo de volta para nós aquilo que eletromagneticamente nós emanamos, aquilo retorna para nós. Quanto mais intensidade, quanto mais sentimento a gente coloca, mais força ela vai ter para voltar. Quando a gente tem essa expectativa de um sentimento negativo, aquilo volta para a nossa vida, mas aquilo também se comunica com a onda das outras pessoas. Então, as pessoas trazem atitudes negativas e vão agir até para validar esses sentimentos que nós temos embaixo da intenção subjetiva, esses traumas e tudo mais. Então, tudo se conversa no universo. Todos os sentimentos que nós temos não elaborados, inconscientes, todos os traumas, todos os preconceitos, os tabus, são energia de vida ali, os elétrons estão ali, conversando com o vácuo quântico, com a energia, a intenção primordial, e com as ondas dos elétrons das outras pessoas, dos campos. O campo de informação de um local, o campo de informação de uma instituição, o campo de informação de animais, tudo isso se conversa, é tudo uma coisa só. Só que dentro da nossa consciência particular, enquanto recebemos um ego, um CPF, um RG, nós estamos interagindo no nosso mundo com a nossa camada para ser olhada e com camadas que nós não conhecemos, que o objetivo principal dessa vida é a gente liberar esses sentimentos, para que eles não nos aprisionem na roda de encarnações e nós não venhamos a precisar encarnar de novo, porque estamos presos em sentimentos. A carga eletromagnética dos sentimentos é que nos mantém aqui ligados ao globo terrestre, a essa dimensão. Indo mais adiante, se além dos meus sentimentos eu carrego essas expectativas negativas, é difícil alguém que não carregue, sou uma pessoa muito purificada aqui na superfície terrestre, mas a maioria de nós carrega essas informações. Isso vai conversar com as outras pessoas energeticamente, essa informação vai voltar para nós e vai criar problemas para que a gente consiga olhar. E aí vem de novo o papel de buscarmos auxílio, de buscarmos ferramentas, terapias, precisamos olhar para isso, porque se não olhamos, isso cria inconsciência ao nosso redor, isso cria doença, isso cria problemas profissionais, ou simplesmente isso não permite que a nossa vida tenha nosso máximo potencial. Quanto mais tivermos coragem de olhar, quanto mais desbravarmos, quanto mais pudermos acessar esse conteúdo e essas expectativas que temos em relação aos outros, nos libertamos, curamos a nossa forma de viver, a nossa mente, salvamos a nossa alma da inconsciência e da ignorância e paramos de interagir negativamente com as outras pessoas, com o marido, com a sogra, com os filhos, com os colegas de trabalho, com os colegas de estudo. Todo mundo está recebendo a nossa informação, todos estão recebendo de todos. E a cooperação aqui no planeta Terra também é buscar ajuda, também é ter coragem de olhar dentro de si a maldade que nos habita, o quanto a gente espera que os outros ajam de forma negativa para nós podermos dizer: eu estava certa, era bem o que eu pensava. O prazer que existe aí é um prazer negativo. É muito melhor um prazer de: caraca, eu tive coragem, eu superei dentro de mim, eu me dei conta que eu desejava o negativo. Essa honestidade é que tem que ser o nosso prazer. O prazer de estarmos íntegros perante a vida. O prazer de estarmos íntegros perante a nossa própria consciência.
de pedirmos para o divino em nós, me dê força para olhar o pior em mim, e com isso sermos mais verdadeiros, sermos mais honestos, termos mais coragem. E assim nos relacionamos muito melhor com todos, né? Mas o principal objetivo do vídeo é trazer para vocês o olhar para as expectativas negativas que nós temos, junto com a intenção subjetiva, aquela intenção que está lá embaixo, abaixo do inconsciente, existe uma expectativa negativa, um desejo, uma intencionalidade negativa, como a Eva Pierracos trazia através das palestras do guia. Existe uma intencionalidade, eu intenciono que tu haja dessa determinada forma. Uma vez eu vivi uma situação em que eu estava morando com uma pessoa e eu senti que uma briga iria acontecer. Era como se tivesse um balãozinho, que nem de história de gibi, assim, em cima da minha cabeça. Parece que eu já estava prevendo, entre aspas, que aquela situação ia acontecer. De fato, aconteceu. E eu senti uma frouxura, um relaxamento depois que aconteceu, apesar de estar preocupada, porque foi um estresse. E eu me dei conta que eu estava esperando que aquilo acontecesse. E foi horrível. Naquele momento foi horrível entrar em contato com essa sensação, porque ela era carregada de sentimentos negativos. E eu busquei ajuda, iluminei isso, né, fiz o possível para não precisar mais estar com a minha energia nesse lugar. Mas naquele momento era muito visceral, era muito natural para mim que aquilo acontecesse. E quando eu encarei, eu vi que aquilo era quase como uma previsão do tempo, sabe? Tá vindo uma frente fria. E realmente eu me dei conta que eu queria no sentido mais negativo. Isso já faz muitos anos, faz quase uns 12 anos que isso aconteceu praticamente. E eu fiquei muito horrorizada na época, porque eu pensei, meu Deus, eu estava prevendo. E eu não estava prevendo, eu estava criando. Eu estava criando aquela situação e nós criamos. Então eu conto isso para ilustrar na finalização deste vídeo, para você observar os balãozinhos dos gibis que ficam em cima da sua cabeça contando o que vai acontecer e o prazer que você sente quando aquilo acontece. Esteja presente para isso e peça para Deus te iluminar, para que tu saia desse espaço e possa ir com consciência e com verdade em direção às outras pessoas sem carregar a carga das expectativas negativas, que não criam nada, só tiram a nossa energia. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.